Estamos a ver que... Exatamente. Exemplificar nós aqui podemos ver ali o dragão, que é associado muitas vezes à China, e depois basicamente isto diz a China move-se para contrariar as operações da Mossad, ou seja, de Israel, dentro do Irão. E em alguma medida isto aqui, como é óbvio, também é algo que nós não podemos verificar a 100%, mas é algo que não me surpreenderia que os chineses de facto estejam a jogar também um papel, tendo em conta nas telecomunicações, aqui sempre a pensar que existe uma batalha tecnológica entre o Oriente e o Ocidente, e este Ocidente em alguma medida está muito amarrado a uma lógica do eixo Washington-Tel Aviv, e os chineses estão a tentar dar a sua lógica oposta tecnológica. E por isso mesmo estão a tentar penetrar também, a pedido dos iranianos, supostamente, os sistemas de comunicação da República Islâmica do Irão, para tentar de facto protegê-la tanto de penetrações sionistas como norte-americanas. É algo que pode muito bem estar a realizar-se, e é algo que demonstra que o apoio da China ao Irão não se vai fazer só, possivelmente, naqueles exercícios marítimos. É algo que se faz a vários níveis. É algo que se faz a um nível também das comunicações internas dentro do próprio país, e aqui é uma proteção, lá está, dos chineses vis-à-vis do ataque talassocrático à Eurásia, e eu acho que os chineses, em alguma medida, têm aqui um grande quebra-cabeças pela frente. Porque os chineses, neste momento, e aqui sempre relembrarmos que quando os portugueses cruzam o Cabo das Tormentas, que fica a ser o Cabo da Boa Esperança, na ponta sul do continente africano, os portugueses podiam ter encontrado os chineses no Índico, ou seja, foi por poucos anos, por poucas décadas, porque os chineses estavam no Índico antes dos portugueses chegarem e depois eles retiraram-se. Ou seja, os chineses em alguma medida retiraram-se há cerca de 5, 6 séculos, e agora os chineses, depois destes séculos todos, de se focalizarem mais no Pacífico e na sua lógica continental, têm aqui mais uma vez uma necessidade, talvez, de chegar mais perto do Índico e de chegar mais perto também desta zona. Aqui nunca esquecer que os chineses compram bastante petróleo à República Islâmica do Irão, e é também aqui o fator energético que os chineses tentam proteger, não só através de manter as vias abertas e não permitir que os Estados Unidos da América, através de um ataque, causem transtorno na área, mas também através da via comunicacional. Ou seja, os chineses estão a tentar expelir a capacidade comunicativa norte-americana nesta zona do Médio Oriente, e nós sabemos que, mesmo ali abaixo do Irão, não é que vemos a vermelho, a Arábia Saudita hoje em dia tem uma posição vis-à-vis da China que os americanos não apreciam mais. E mais uma vez, voltamos para a questão do tal Conselho da Paz e solucionar a questão de Gaza. Ou seja, isto está tudo integrado. A capacidade chinesa, o grande crescimento económico chinês, os chineses a tentar arranjar uma maior influência na região e tentando ali limar as arestas entre os persas xiitas e os árabes sunitas, em alguma medida, isto é algo que os Estados Unidos da América não estavam habituados a afrontar. Ou seja, no início deste século, quando este pano se abre, quando esta peça de teatro se abre, com a invasão do Iraque em 2003 naquela zona, os chineses ainda não tinham a capacidade que têm hoje em 2026 para contrariar, não totalmente, mas em parte, a influência norte-americana na região. É algo que eu acho que vai ser decisivo, e se os Estados Unidos da América acabarem por optar por não atacarem o Irão, eu acho que a China terá jogado um papel fundamental. Afonso, há aqui uma informação também que dá conta que os Estados Unidos vão atingir em março a sua potência máxima de força, ou seja, estão amplamente preparados para um ataque ao Irão. Bem, isso eu acho que eles já estão, ou seja, nós não teremos que esperar por março. Os Estados Unidos da América, e através destas movimentações que nós vemos na área, eles têm uma capacidade de facto de dar uma resposta clara
e tem uma grande capacidade para criar muitos problemas ao Irão. Qual é que é o problema? Se nós não virmos uma invasão, se nós não virmos tropas americanas no território, no solo iraniano, o problema é que nós não sabemos o que é que vai acontecer depois. É uma grande incógnita, e é uma incógnita não só para a região, mas para os próprios norte-americanos. E a ida de Marco Rubio a Israel no final do mês significa o quê nesta? Eu aqui penso que até poderá ser uma tentativa de Trump ludibriar esta questão, não é? Ou seja, Marco Rubio aparentemente vai estar em Israel dia 28 e as pessoas vão pensar, bem, não vai haver ataque antes dia de 28. Se calhar é exatamente para Trump atacar antes. Ou seja, está a colocar isto em cima da mesa para tentar aqui criar uma confusão no Irão, para os iranianos pensarem não, até ao final deste mês não vai ocorrer nada porque ainda vamos ter esta visita, quando se calhar, dias antes ainda desse dia, nós vamos ver os Estados Unidos a desferir o tal ataque. Nós sabemos que Netanyahu esteve recentemente... Ou seja, Afonso, acreditas que um ataque pode mesmo estar iminente? Que, tendo em conta a forma como decorreram as negociações Irão-Estados Unidos, em que não saiu grande coisa, que os Estados Unidos não podem ficar à mercê do arsenal nuclear possível do Irão? E iminente é uma palavra que eu poderia aceitar, agora iminentíssimo não. Ou seja, iminente sim, iminentíssimo não, porque acho que ainda há uma margem de manobra para evitar de facto este ataque. E nós vimos mesmo o vice-presidente Donald Trump, J.D. Vance, a dizer que existiram alguns pontos de avanço também. E aqui também nós estamos a ver agora aqui Marco Rubio nas imagens. Eu acho que há uma dialética que se cria dentro desta administração norte-americana, e J.D. Vance, de facto, que muitos veem como o herdeiro de Trump, não é? J.D. Vance é daqueles que menos gostaria de ver um ataque contra o Irão. Marco Rubio está numa posição que eu não classificaria como uma posição das mais belicistas vis-à-vis do Irão. Por exemplo, Mike Pompeo, que trabalhou na outra administração para Donald Trump, é muito mais favorável a um ataque face ao Irão. O Rubio tem uma visão, que é uma visão que tem a ver também com as suas raízes étnicas, tem muito mais a ver com Cuba e com Venezuela. É algo que os Estados Unidos também começaram a fazer neste 2026, mas mesmo assim, se nós tivermos que criar aqui uma divisão entre estas duas fações, a de J.D. Vance por um lado e a de Marco Rubio por outro, Rubio seria mais favorável a um ataque ao Irão. E pronto, lá está. Nós falámos aqui que, em alguma medida, eu apontei que o encontro de Rubio em Munique com Wang Yi, não é, o ministro dos negócios estrangeiros chinês, foi aquilo que ocorreu de mais importante. E mais uma vez, eu tenho a certeza que o seu homólogo chinês disse a Marco Rubio que a China veria de muito maus olhos um ataque ao Irão, e que os Estados Unidos da América têm que saber que, se esse ataque se realizar, a sua relação com a grande potência asiática que é a China vai se deteriorar. E eu não sei se os Estados Unidos da América estão dispostos a correr esse risco. Afonso, tocaste na questão de Cuba. Não tínhamos planeado, mas é uma das notícias do dia. Peço também a tua análise. O facto de Vladimir Putin ter recebido o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, e também com a mensagem que passou Vladimir Putin para os Estados Unidos, que era inaceitável o que estava a fazer com Cuba. Posição clássica da diplomacia russa. Podemos mesmo dizer que isto pode mesmo chegar até à diplomacia soviética, ainda no século passado. Agora, este apoio de Vladimir Putin é um apoio que acaba por ser muito mais na linha do direito internacional ou mesmo numa linha moral, e aqui, independentemente dos regimes, aquilo que Putin disse é algo que me parece bastante são. Porque é assim, nenhum Estado, e isto está na Carta das Nações Unidas, tem o direito de invadir ou interferir com a política interna de outro Estado. Ou seja, isto faz parte do direito internacional. E por isso mesmo Vladimir Putin tem aqui uma posição. Agora, a posição, e isto é muito importante, porque principalmente os mais velhos tendem a ver a Federação Russa de hoje como uma herdeira da União Soviética. Nós já não estamos face
a uma realidade comunista e a uma realidade soviética, a Federação Russa, em alguma medida, focaliza-se mais na Eurásia e não já no globo no seu todo, como fazia a União Soviética anteriormente, e em alguma medida, como eu disse aqui no programa Guerra e Paz do NAU com o Germano Almeida, a Rússia de hoje não é a Rússia dos czares, também não é a Rússia soviética, é uma Rússia já eurasista. É uma Rússia do século XXI. E Vladimir Putin apoia Cuba, mas depois sabe que não se pode estender para o hemisfério ocidental e não pode dar a Cuba o apoio mais concreto que essa nação gostaria. E isso mesmo revela o seu realismo político. Hoje falou-se também que os Estados Unidos estavam à procura de encontrar em Cuba, de encontrar uma Delcy de Cuba. Como é que avalias essa expressão? É possível. Nós sabemos aqui mas uma Delcy de Cuba sem aquilo que fizeram na Venezuela? Sem raptar. Eu acho que eles preferiam isso, de facto. Agora, os Estados Unidos da América têm, de facto, uma grande capacidade bélica, diplomática e económica e se quiserem fazer algo de semelhante ao líder cubano, como fizeram ao líder venezuelano, podem fazê-lo. Ou seja, é algo que, por mim, está em cima da mesa e está a ser decidido em alguma medida, mas, claro, isto depois pode começar a ser excessivo para a posição dos Estados Unidos da América, porque, mais uma vez, vai existir uma grande onda de condenação e vão dizer, mais uma vez, que os Estados Unidos da América violaram o direito internacional e com verdade, porque é assim, os Estados Unidos da América, no seu direito interno, pode ser completamente legal. No direito internacional, invadir um país, Cuba ou Venezuela, não é algo que seja factível e legal à luz do direito internacional positivo existente. Muito bem, Afonso. Vamos avançar agora para as negociações Rússia e Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos. Terminaram sem acordo. Também não se esperava que de hoje saísse um acordo firmado. Como é que avalias o progresso das negociações que se dizem difíceis, intensas e substanciais? Bem, segundo Zelensky, não foi alcançado aquilo que deveria ter sido alcançado. Nós já ouvimos o presidente ucraniano a dizer isso mesmo. É algo que é um processo demorado e complexo, em que as duas posições continuam, em alguma medida, dispares. E aqui um dos pontos fundamentais, provavelmente é o ponto mais fundamental mesmo, é a questão do Donbass e é a questão daquela parte do Oblast de Donetsk que as tropas ucranianas controlam. E Zelensky é taxativo, ou seja, ele diz: nós controlamos esta parte deste Oblast, nós não vamos sair desta posição, que é uma posição defensiva extremamente favorável para o nosso exército, e abrir mão deste território que a Rússia ainda não conquistou. Ou seja, Zelensky aqui tem uma posição que, em alguma medida, nós poderíamos qualificar de maximalista, e agora é também importante nós percebermos que há aqui uma visão completamente distinta em Moscovo e em Kiev. Porque para Kiev, aquele território, José Pedro, continua a ser um território ucraniano. Ou seja, é a Ucrânia das fronteiras de 1991. Para a Rússia, aquele território é parte integrante da Federação Russa. E as pessoas questionar-se-ão: bem, mas a Rússia de facto pode fazer isto? Bem, à luz do direito interno russo, é de facto possível. E a Constituição russa já tem aqueles 4 oblasts, não é? Se nós esquecermos a Crimeia, temos o Oblast de Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk, que já fazem parte do Estado soberano russo. E por isso mesmo há aqui um grande desencontro, porque a Rússia diz: não, vocês têm que sair deste território porque este território é nosso. E a Ucrânia diz exatamente a mesma coisa ao contrário. Diz para a Rússia: não, vocês é que têm que sair deste território porque este território é nosso. Agora, o que este território na realidade é de quem? Bem, tendo em conta o direito internacional e tendo em conta a posição da maioria dos Estados por esse mundo fora, continuam a considerar este território ainda ucraniano. Ora, isso faz alguma diferença no campo de batalha? Não faz, mas é algo que faz em alguma medida que os Estados
possam ser soberanos e ter a sua posição. Nós aqui temos um grande precedente no continente europeu, que é o precedente do Kosovo. Nós sabemos, por exemplo, que Portugal aceitou que o Kosovo fosse um Estado independente soberano e que saísse unilateralmente da Sérvia. A Espanha, nossa vizinha, não reconhece o Kosovo. Ou seja, aqui depois nós saímos da lógica do direito internacional e cada Estado, como é um Estado soberano, pode reconhecer isto ou não. Agora, uma coisa é certa, a mim parece-me que, e é muito interessante porque nestas conversações, José Pedro, houve alguns que apontaram que há duas linhas mesmo na Ucrânia. Isto foi dito pelo The Economist, ou seja, nós temos uma linha mais perto de Yermak, que não quer ceder o território, e temos uma linha mais perto de Budanov, segundo o The Economist, mais uma vez, que acha que a Ucrânia deve fazer um acordo porque esta janela temporal está a fechar-se e à medida que os meses vão continuando, a situação ucraniana vai ficar pior e não melhor. Mas parece que há uma querela interna dentro da própria delegação ucraniana. Muito bem. Afonso, vamos avançar para a aproximação do Canadá à China. Nós temos, inclusivamente, a imagem do primeiro-ministro canadiano. Esta nós temos uma outra, que é esta, que é referente à notícia que dá conta do fim dos vistos para Pequim. Exatamente. Ou seja, durante 30 dias um canadiano não precisa de visto para entrar em Pequim. Absolutamente, isto é muito interessante. Nós depois devemos recordar sempre que a diplomacia faz com pessoas e trabalha com pessoas, e o turismo é algo extremamente interessante que pode criar laços entre vários países. A China de 2026 é um dos países mais fascinantes à face da Terra. Nós temos muitos que a querem visitar e isto é algo extremamente positivo para os canadianos. Nós vemos aqui uma aproximação que não é nada boa para Donald Trump. E Donald Trump vê de muito maus olhos entre o Canadá e a China. Aliás, o presidente norte-americano disse mesmo que os chineses, se eles tomarem conta do Canadá, vão banir o hóquei no gelo. Isto é uma coisa que só mesmo Donald Trump poderia dizer, ou seja, que iam banir este desporto que é extremamente popular não só na América, mas no próprio Canadá. Mas vemos aqui uma aproximação de facto, e atenção, os chineses aqui também têm uma diplomacia que é uma diplomacia que quer partir em alguma medida a anglosfera. Como nós sabemos, a anglosfera assenta muito naqueles países, não é? Os cinco olhos, os Five Eyes, a Nova Zelândia, a Austrália, o Reino Unido, o Canadá e os Estados Unidos da América. Isto, teoricamente, existe sempre uma querela entre Londres e Washington. Quem é que lidera esta tal anglosfera? E os americanos, com algumas das posições que têm tomado, mais numa lógica da República Norte-Americana e da América primeiro, sem se preocupar tanto com os aliados através da liderança de Donald Trump, nós vemos de facto aqui o Canadá a procurar também tecer laços, se calhar mais estreitos do que Washington gostaria com a nação chinesa. É algo que preocupa, sem dúvida, a diplomacia norte-americana e eu creio que não só. Isso preocupa também a diplomacia britânica e nós temos aqui também, sabemos que o líder britânico visitou também recentemente a China e, de facto, a China quer separar a anglosfera. Ou seja, isto é uma política chinesa para este século XXI. A China acha que a anglosfera junta é demasiado poderosa pelos laços do common law, pelos laços linguísticos, mesmo pelos laços étnico-rássicos celto-germânicos, e por isso mesmo os chineses também não são meninos de couro e querem aqui criar algumas divisões. É algo que nós temos que continuar a acompanhar na política chinesa. Muito bem. Afonso, para terminar, trazes-nos um mapa também que está relacionado com estas posições. Vamos olhar para esse mapa, este. Absolutamente. É o tal mapa da anglosfera. Como nós podemos ver a vermelho, nós temos o Reino Unido na parte central na Europa. Na parte esquerda do ecrã temos o Canadá
e os Estados Unidos da América ali juntos, e temos lá em cima, não é a Groenlândia, aqui de reparar que aqueles territórios mais a norte do Canadá estão muito perto da Groenlândia, e Donald Trump, quando diz que quer controlar a Groenlândia, é porque ele não tem uma confiança tão grande no Canadá como outros presidentes norte-americanos já tiveram. E agora passamos ali para a parte direita do ecrã, parte inferior direita, onde vemos a Austrália e veríamos também em baixo a Nova Zelândia, que é a mais pequena, e de facto nós temos aqui a anglosfera a cobrir muito do globo. Ou seja, temos a anglosfera que cobre o hemisfério ocidental, temos o papel fundamental a partir de Londres na lógica europeia, e depois temos também, agora na questão asiática, e muitos norte-americanos veem a China como o grande adversário dos Estados Unidos da América para este século XXI e querem ter uma relação cada vez mais estreita com a Austrália. Como nós sabemos, o Japão é um país em grande medida mais potente que a Austrália, mas lá está. O Japão não faz parte da anglosfera, e isso pode ser determinante quando chegar a hora H, apelar a esta lógica comum entre estas gentes de língua inglesa, como lhe chamava Winston Churchill, e os australianos podem se revelar mais alinhados com os norte-americanos do que os próprios japoneses. Nunca esquecer aqui que existe também um tinte etnorracial, e os japoneses estão mais perto dos chineses racicamente do que dos australianos e dos americanos. É algo que nós não devemos descurar à medida que este século XXI avançar. Muito bem. Afonso, obrigado pela tua análise no Não à Meia-Noite. Até amanhã. Encontro marcado à hora de sempre. Até amanhã. Obrigado, Afonso. Boa noite.